Olá, 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 olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que você esteja assistindo a esse vídeo. Hoje eu vou resenhar esse incrível livro aqui, que é a biografia do Steve Jobs, escrita pelo Walter Isaacson, o mesmo autor de outras grandes biografias de outras grandes personalidades, como, por exemplo, Benjamin Franklin, um dos presidentes dos Estados Unidos. Também tem algumas biografias mais recentes, tem até algumas aqui para mostrar para vocês, que estão embaladas, inclusive, e que serão motivo de outras resenhas. Uma biografia que ele fez é essa, né? O Elon Musk. E outra também, e essa também tem o próprio Jobs, que tem outras personalidades aqui, né? Não só o Jobs, como o Gates também tá aqui. É interessante. E é do mesmo autor. Teremos resenha aqui para essas biografias escritas pelo mesmo autor. Mas vamos lá falar sobre esse garotão aqui. Como vocês podem ver, tive bastante interação com esse livro, tive bastante cuidado também para trazer essa resenha aqui para vocês. Mas vamos a alguns esclarecimentos. O primeiro deles, o objetivo desse vídeo, didático como ele é, e também pela expressão do meu espírito de professor e palestrante que quer aqui compartilhar com você conhecimentos, é passar as minhas impressões da leitura dessa biografia. Então eu não vou seguir um roteiro no sentido de começo, meio e fim, ser fidedigno com o que está descrito aqui na biografia, até porque se eu fosse realmente fazer isso, eu ficaria aqui bastante tempo e você teria um vídeo bem longo para assistir, ok? Então, deixando isso claro, vamos começar. Vamos falar sobre a infância do Steve Jobs. Uma coisa interessante de já comentar é que o Steve Jobs foi adotado, ele não fazia essa distinção no sentido de sair gritando para os quatro ventos, mas o Steve Jobs foi sim adotado e uma das condições que a mãe biológica dele colocou para que ele fosse entregue para a adoção é que a família que o adotasse investisse na graduação do Steve Jobs, ou seja, ele precisaria ir para a universidade. Acaba que ele vai para a universidade, ele não se forma, mas ele vai. Obviamente, imagino que a intenção da mãe biológica dele era que ele realmente se formasse, enfim, mas ele segue outros caminhos e a gente sabe quem é o Steve Jobs, então deu tudo certo no fim das contas nessa perspectiva. Mas ainda continuando na infância, o Jobs desde o começo ali, desde que se tem notícias, ele era aficionado por detalhes, ele era também aficionado por... Como que eu vou colocar isso de um jeito que fique bem fácil de entender? Ele era muito aficionado. Vou contar uma história que vai ficar mais fácil. O pai do Jobs, o pai biológico, melhor dizendo, o pai adotivo do Jobs, ele, em alguns trabalhos que fazia, ele atuava como marceneiro. E, fazendo esse trabalho, ao construir um armário, ele coloca para o Jobs algumas coisas no sentido de que, mesmo as partes desse armário que não serão vistas pelas pessoas, que não serão vistas por quem irá utilizar esse armário, elas devem estar tão impecáveis quanto as partes que serão vistas. Isso é algo que ficou na cabeça do Jobs e ele foi repetindo. E é até interessante aqui já fazer um paralelo com a Apple, porque para quem já teve a oportunidade de abrir um produto Apple, para ver a parte ali mesmo, sabe? Para ver o osso, digamos assim, seja do iPhone, seja do MacBook, por aí vai, você verá que tem um cuidado muito grande da parte da Apple com relação à disposição dos componentes que estão lá. Essa parte mais técnica mesmo, na placa, digamos assim, na placa-mãe dos dispositivos Apple. E isso é algo que o Jobs coloca na sua energia para compor a Apple há muito tempo. E isso é interessante que vem lá da sua infância, algo que já se tinha se manifestado para ele. Outros pontos que fazem muito sentido de serem comentados aqui é que o Jobs, desde o começo, ele já apresentava uma personalidade muito forte, uma personalidade de se impor mesmo para os próprios pais. Então tem uma passagem do livro aqui no comecinho, em que o Jobs ele decide que ele não quer mais estudar na escola que ele estava frequentando. Ele tinha ali por volta de 11, 12 anos de idade. E os pais, sabendo que não tinham condição de colocá-lo numa outra escola,
tentaram insistir com ele, fique nessa escola. E ele disse, não, eu não vou ficar. Tem duas opções. Ou eu não vou, ou nós nos mudamos e eu vou para outra escola. Eles se mudaram e Jobs conseguiu ir para uma outra escola. Então, desde essa época, ali do iniciozinho da adolescência, claro que isso já tinha se manifestado nele bem antes, ele já tinha uma personalidade muito forte, muito irreverente e também de fazer com que as pessoas correspondessem aos desejos dele. E essa é uma característica do Jobs que o acompanhou até o fim da vida, como a biografia mostra e também como outras fontes apresentam pra gente. Já indo aqui para a adolescência, eu acabo de contar para vocês esse caos, né, do Jobs irreverente. Depois o Jobs vai para a universidade, ele efetivamente vai para a universidade. E lá na universidade ele tem acesso a várias pessoas e várias possibilidades. Inclusive, é nesse contexto que ele conhece o outro Steve, que é o Wozniak, que é o sócio do Steve Jobs para a construção da Apple. Então, os dois Steve, o Steve Jobs, que é de quem nós estamos falando, e o Wozniak se juntam e fazem a Apple. E isso já história um pouco mais para frente. Então é bem interessante que, como eu já falei, desde o começo o Jobs apresentar essas características, né, de ser bem reverente, de seja feita a minha vontade e as pessoas têm sim de se curvar a mim, e como ele se conecta com outra pessoa que tem um perfil muito diferente do dele, que é o Wozniak. Então o Wozniak treta com o Jobs, inclusive por conta disso, porque eu não sei se vocês sabem, lá no iniciozinho da Apple, o Steve Wozniak tinha pensado em desenvolver um sistema que fosse utilizado pelas pessoas de forma gratuita. E o Jobs não queria, o Jobs, pelo contrário, ele queria ganhar dinheiro, ele queria, como dizemos hoje, monetizar, certo? Então ele levou isso adiante. Vamos passar um pouquinho mais para frente, que é falar sobre a vida adulta do Jobs. O Jobs ele era muito apegado à questão da espiritualidade. Então, Jobs ele chegou até a fazer viagem para a Índia. Se eu não tiver enganado, ele viajou para a Índia 2 vezes e numa dessas idas ele passou por experiências bem intensas, assim, de fome e por aí vai. E por falar em fome, tem outros pontos que são bacanas de serem comentados. Steve Jobs era muito, muito, muito conhecido por suas dietas diferentes, digamos assim. Então, desde muito cedo, ele parou de comer carne, então ele não consumia carne e por conta disso ele fazia ou pratos diferentes, ele consumia diferentes coisas que não tinham, obviamente, origem animal. E depois ele leva mais adiante, não consome nada que tenha origem animal, caindo ali para um veganismo. E fazia umas dietas assim, por exemplo, dieta à base de maçã. Apple, né? Ele teve momentos que ele fazia dieta só à base de maçã, teve momentos que ele fazia dieta mais à base de cenoura, e algumas pessoas que conviviam com o Jobs chegavam a dizer que sentiam uma certa mudança na coloração da pele do Jobs por conta dessas dietas mirabolantes que ele fazia. Agora nós vamos caminhar para o ponto em que o Jobs desemboca na Apple, certo? A Apple, para mim, é uma parte muito interessante da história do Jobs. Não é a única, isso aqui é um ponto para ficar bem claro, porque muitas pessoas que não sabem quase nada do Jobs associam ele sempre à Apple, que foi um dos grandes, se não o grande feito da vida do Jobs, da carreira profissional dele. Só que ele fez várias outras coisas, eu não sei se vocês sabem, mas o Jobs é um dos grandes responsáveis pela Pixar ter se tornado a Pixar. Inclusive uma concorrente fortíssima da Disney, que depois foi adquirida, isso já é uma outra história, mas a Pixar ter chegado naquele lugar criativo a ponto de bater de frente com a Disney tem dedo do Jobs. Chega um momento também que o próprio Jobs ele atua direto na Disney. Então tem dedo dele ali também, teve algumas tretas, várias questões aí, porque como eu já falei, ele era uma pessoa muito irreverente, ele não abaixava a cabeça, então ele teve essas tretas, mas trouxe esses exemplos aqui para vocês perceberem que o Jobs não era só Apple, ele fez muito mais coisas, inclusive tendo empresas antes da Apple, certo? Vamos passar um pouquinho mais para frente, porque eu quero compartilhar com vocês, vou até voltar aqui, mostrar novamente o livro aqui para vocês. Tem algumas anotações que eu fiz e eu vou segui-las. Tem uma parte que fala especificamente, acho que vai dar para vocês verem aqui, da filosofia da Apple e da filosofia de marketing da Apple. O Steve Jobs ele foi muito influenciado
por grandes referências do mundo da administração. E uma delas é Regis McKenna, que para quem já é do marketing vai entender que ele teve uma importância muito grande para a gente ali e, obviamente, tem uma importância indireta para a gente através do próprio Steve Jobs. Por quê? Dentro da filosofia da Apple, que é um negócio que já está com a Apple desde o começo, desde a sua gênese, eles citam alguns elementos que são essenciais para que essa filosofia de marketing fosse efetivamente colocada em prática. Vamos lá. O primeiro elemento é a questão da empatia, então é preciso que haja uma ligação íntima com os sentimentos do cliente. É preciso também que haja foco. Por quê? Para fazer um bom trabalho naquilo que decidimos fazer, precisamos eliminar tudo o que não for importante. Em terceiro, nós temos a atribuição, que é igualmente importante como os outros princípios que foram nomeados, e ele enfatiza que as pessoas formam uma opinião sobre uma empresa ou produto com base nos sinais que transmitem. As pessoas realmente julgam um livro pela capa. E eu acho muito bacana porque a Apple trabalha muito bem a questão de fazer com que o consumidor julgue um livro pela capa. E o que eu quero dizer com isso efetivamente? Vocês já tiveram a experiência de abrir um produto Apple? Já tiveram uma experiência de, por exemplo, ou abrir uma caixa de um MacBook, abrir a caixa de um iPhone? Essa experiência em si diz muito sobre uma pegada que já está com a Apple desde a sua gênese, desde o seu começo, que é vamos sim focar na capa do livro, porque as pessoas elas compram o livro também pela capa, não sejamos hipócritas, mas também vamos dar o mesmo rigor e o mesmo requinte estético para aquelas partes que o cliente não tem acesso. Aí volta naquele exemplo que eu dei para vocês sobre como os componentes internos ali da placa-mãe dos dispositivos Apple, eles são tão bem organizadinhos. E até em algumas conversas que já tive com, por exemplo, um técnico de reparos de produtos Apple, ele fazia essa comparação de que os produtos Apple ali dentro das suas respectivas especificidades ali dos componentes internos, eles eram muito mais organizados, muito mais bonitos visualmente falando, mesmo sendo partes que não teriam acesso, que os clientes não teriam acesso, do que a esses mesmos componentes dentro de um contexto Android. Por exemplo, eu acho muito bacana isso porque é algo que acompanha a Apple desde o seu começo, está na gênese da empresa. Eu vou pegar aqui para vocês outros exemplos para trazer, que é o Jobs, ele teve contato com drogas que aqui no Brasil são ilícitas muito cedo. Então o Jobs, já com 15 anos, aqui eu tô até voltando um pouco para a adolescência dele, teve contato com maconha. Então ele era um usuário inveterado? Enfim, ele usava bastante e assim, a ponto inclusive de ir confrontar o pai. Quando o pai chega para ele e diz que aquilo ali não estava interessante, ele não quer nem saber, com 15 anos de idade. E também, outras coisas que fazem bastante sentido para trazer aqui, para compor essa imagem do Jobs, é que ele era muito apegado à dimensão humana do conhecimento. Vou dizer de outra forma, ele era muito apegado às humanas, às disciplinas de humanas, certo? Então, por exemplo, o Jobs gostava muito de literatura, então ele leu Moby Dick, ele leu Shakespeare, ele tinha uma sensibilidade muito grande, isso desde pequeno. O Jobs, quando vai para a universidade efetivamente, num determinado momento, ele decide, não, vou fazer somente as disciplinas que envolvem humanidades, que envolvem as artes aqui, e as outras disciplinas não quero nem saber. E ele seguiu dessa forma, inclusive sendo ele um aluno tão brilhante que já desde o começo demonstrava que era um gênio, que não tinha ali as mesmas habilidades que as outras pessoas, que em alguns aspectos ele se sobressaía e muito se comparado às outras pessoas, fez com que o reitor da universidade permitisse que o Jobs continuasse frequentando a universidade mesmo sem pagar e fazendo as disciplinas que o Jobs quisesse fazer. Então é nesse nível de irreverência, essa palavra está vindo bastante aqui por conta do próprio Jobs, é nesse nível de irreverência, é nesse nível de genialidade
que ele foi permeando a vida das pessoas. Então, por onde ele passava, ele deixava impacto, seja positivo, seja negativo, porque esse jeito dele irreverente de ser, obviamente, fez com que várias pessoas ficassem irritadas. Para muitos que não sabem, o Jobs foi demitido da própria empresa. Quando a Apple já estava ali aberta, né, disponibilizada na bolsa, ele a empresa já tinha acionistas, enfim, tinha todo aquele contexto ali que empresas listadas na bolsa têm, e chega um momento que o Jobs é demitido porque o jeito dele, ele vai contra. É até interessante que as histórias de lançamento dos produtos. Então eram momentos assim que o Jobs fazia literalmente da vida das pessoas um inferno, porque quando ele decidia que queria uma coisa de um determinado jeito, tinha que ser daquele jeito, e lembram lá do comecinho que eu falei que desde pequeno ele era aficionado pela questão dos detalhes. Então, às vezes, um projeto que já estava muito bem encaminhado por conta de um detalhe que para muitas pessoas, né, parecia algo pequeno, mas claramente para o Jobs não era, ele fazia com que todo o projeto resetasse, ou que voltasse, ou que começasse do zero, para que chegasse ali naquele lugar que o Jobs entendia que era um lugar de perfeição. E é para quem tem contato direto com produtos Apple, ou por algum motivo já pegou, já, enfim, teve um contato com esses produtos, você vai perceber que é de uma sofisticação e de uma simplicidade tão grande, e esse é um ponto que o Jobs batia bastante. E ele, inclusive, se baseava no próprio Leonardo da Vinci, que tem biografia escrita pelo Walter Isaacson. O Steve Jobs era um grande fã do Leonardo da Vinci, e uma das coisas que o Leonardo da Vinci falava era de que a simplicidade é a expressão máxima da sofisticação. E o Jobs levou isso com muito afinco e a ferro e fogo, do começo ao fim da carreira profissional dele. Também na vida pessoal, Jobs tinha esse mesmo comportamento, mas como a proposta do vídeo aqui é a gente tirar lições que possam ser aplicadas nos contextos das suas respectivas empresas ou das empresas dos seus clientes, não vai fazer sentido a gente entrar nas fofocas da vida amorosa do Jobs. Mas, se você tiver curiosidade, é claro, você pode adquirir o livro e você lê e você vai entender muita coisa do que eu tô falando quando o assunto é fofoca da vida amorosa do Steve Jobs. Mas, caminhando até já para o final, porque como eu tinha falado, a intenção desse vídeo é trazer um pouco das minhas impressões, das experiências que eu tive lendo. Então, antes de ler esse livro, eu tinha uma imagem totalmente diferente do Steve Jobs. Então, eu o via apenas como. O apenas é exagero, mas eu o via como um bilionário. Ok, o cara da Apple. Mas eu não tinha dimensão de quem era o cara da Apple, não tinha dimensão da complexidade desse sujeito e o quão aficionado ele era por coisas que eu, inclusive, sou aficionado. Pela questão da simplicidade sofisticada, pela questão de ser direto. A Apple também, aí que eu já estou entrando no contexto do Steve Jobs na Apple, porque a Apple tem ali o DNA dele. É a questão da irreverência. Para quem já viu os comerciais, as propagandas que até hoje a Apple faz, tem muito esse quê do eu faço o que eu quero, eu faço como eu quero. Eu tenho o meu jeito de fazer e eu vou seguir esse caminho, aquela vibe bem aquariano, sabe? E para quem viu um dos últimos takes feito pela Apple, que tem eu esqueci o nome do ator. E eu gostei muito dele. Pedro alguma coisa? Me esqueci. Depois pesquisei lá o negócio da Apple, mas que ficou muito bacana. Inclusive tem um trecho que tem um funk brasileiro, e tem uma parte que fala muito sobre eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. E a Apple transmite muito isso, e é algo que está lá desde o começo. Tanto com o icônico comercial da Apple, que faz uma alusão direta a o livro 1984 do George Orwell, que é um livro muito incrível também, e a Apple se utiliza daquela coisa do grande irmão. Para quem lê o livro vai entender a referência do grande irmão que oprime,
que tá ali muito grande se comparado aos pequenos, e de repente esses pequenos assumem uma postura de não, nós não somos pequenos, nós vamos assumir esse lugar aqui de eu faço o que eu quero como eu quero, porque eu vou contra o status quo, e era justamente isso que a Apple queria transmitir. E a Apple é uma das empresas que desde o começo mais investem em marketing de forma estratégica, ali criando narrativas, criando um storytelling. Então essa conexão que conseguiram fazer, que foi conexões muito caras, inclusive, tá? Esses comerciais, esse que faz referência a 1984, por exemplo, foi um comercial caríssimo que a Apple fez e tá registrado aqui que eles gastaram bastante dinheiro, mas que desde o começo já mostra ali que a Apple não veio para brincadeira. Inclusive, graças a esse comentário, eles saíram no jornal, esse comentário, desculpa, graças a esse anúncio, né, que faz alusão a 1984, a Apple sai nos jornais, então ela vai para a boca das pessoas, ela entra, ela pauta o debate. É uma coisa que o Jobs sabia fazer muito bem, era pautar o debate, era direcionar a discussão ali para as coisas que ele queria falar, sabe? Até nos lançamentos que a Apple fazia, desde o primeiro, os menores lançamentos até os maiores, assim, e até os mais recentes, ali um pouco próximo do falecimento do Jobs, tinha muito isso, ele com essa necessidade de controle. O Jobs era uma pessoa que, segundo diz aqui a biografia, muito controladora. Ele queria controlar tudo do começo ao fim. E esse é um ponto que é bacana de compartilhar, porque ele leva essa mentalidade de controle para a Apple. Porque se você utiliza um produto Apple, se você tem o mínimo de conhecimento sobre o ecossistema Apple, você vai perceber que Apple está praticamente em todas as pontas. Então tem uma integração muito grande entre um dispositivo e outro, e uma das raízes dessa integração é justamente o desejo de controle do Steve Jobs, de fazer com que o cliente ficasse dentro do ecossistema da Apple e não saísse. Então ele teria ali dentro daquele ecossistema tudo que ele precisasse como usuário, que remete a, novamente, o desejo de controle do Steve Jobs. Tá, vamos falar sobre algumas lições de marketing que a gente pode extrair aqui da leitura desse livro, que é a seguinte. A primeira delas, consistência. Eu falo muito essa palavra porque é uma palavra que faz muito sentido e é, do meu ponto de vista, uma das coisas que mais faltam nas ações de marketing que as empresas fazem. E eu digo isso tanto da pequena como das grandes. Consistência. Então, se foi criada uma narrativa, se foi criado um storytelling sobre um determinado produto ou sobre um determinado serviço, mantenha, comunique de diferentes formas, fale de diferentes modos, para garantir que essa mensagem chegará até o público-alvo que você definiu. Por falar em público-alvo, Steve Jobs fazia uma coisa que era muito arriscada e que funcionava naquela época e hoje já não é bem assim, é ser totalmente contra estudo de mercado. Então, se queriam fazer um lançamento, por exemplo, o iPad foi assim, se queriam fazer um lançamento de produto, vinha na cabeça do Jobs e ele não estava muito preocupado com pesquisas de mercado, segundo ele. Então, porque na cabeça dele, ele não precisava saber se o cliente queria ou não aquele produto. Porque se ele tinha o feeling, ele tinha sacado, ele antecipava as, os desejos dos clientes, então não teria por que fazer estudo de mercado ali para ver se as pessoas gostariam de comprar aquele produto. Não, uma vez que fosse lançado, o produto sim seria comprado, porque ele entendia muito mais sobre o cliente do que o próprio cliente, era uma coisa que o próprio Jobs batia muito na tecla. E efetivamente ele era contra nessa época estudos de mercado e não os fazia, inclusive tendo situações em que ele foi totalmente contra estudos que tinham sido feitos. E deu certo. Mas isso aí já são outros 500. Ok, dei essa lição, né, de marketing que pode ser aplicada. E a minha opinião sobre esse livro, incrível, incrível, sem brincadeira. Eu lembro que durante a leitura desse livro eu não queria fazer mais nada, sabe? E tem algumas fotos. Tem algumas fotos aqui. Vou mostrar pra vocês. Umas fotos bem legais. Cadê? Aqui. Tem essa aqui do Jobs bem novinho. Essa aqui, ó. Tá dando pra ver? Olha. Esse aqui é um dos primeiros computadores que foi desenvolvido. Chamava Liza, inclusive o nome da filha do Jobs.
Ele teve uma filha também. Quer dizer, ele teve uma filha bem jovem e depois no casamento ele teve, no outro casamento ele teve outros filhos. Aqui mais fotos do Jobs. Deixa eu pegar uma aqui dele, mais aqui, Jobs e um dos filhos dele. Então tem umas fotozinhas aqui para ajudar a compor a experiência e do meu ponto de vista foi bem interessante. Esse aqui é bem legal para vocês verem, até lembrei dessa história, que é seu Jobs com U2. Para quem gosta, vai entender, o U2 é maravilhoso. E é até bacana porque o Jobs ele infernizou o pessoal do U2 para que eles disponibilizassem, para que eles concedessem o direito para a Apple ter na base de dados dela as músicas do U2. Então, isso aconteceu com o U2, aconteceu com os Beatles também, se eu não estiver enganado. Ele era muito, muito insistente quando ele decidia que queria fazer uma coisa. Até chegando no ponto, eu lembrei dessa situação aqui agora, que o Jobs, ele tem o diagnóstico que ele estava com câncer, e até de chegar a um ponto que ele tinha decidido que não ia seguir os tratamentos convencionais da época e ia, ao invés disso, fazer os tratamentos que ele considerava que faziam naquele contexto mais sentido, mesmo que fossem tratamentos que não tivessem ali um respaldo científico e mesmo que os médicos fossem contra e por aí vai, mas que demonstra que desde o começo até o fim ele queria levar a verdade dele. Se é boa, se não é, isso não cabe a mim, muito menos enfim, não cabe a nós fazer esse tipo de avaliação, mas para mim ficou muito claro isso, sabe? Que eu, na perspectiva do Jobs, eu vou viver minha verdade independentemente de qualquer coisa, custe o que custar, e eu pago preço por isso. Paga até certo ponto, porque ele sofreu muito, passou por situações muito complicadas por conta da doença, até virar óbito. Mas, enfim, eu super recomendo a leitura dessa biografia. Se você é dono de um negócio, se você trabalha com marketing, leia com calma, leia no seu tempo, leia no seu ritmo, mas é com certeza um grande aprendizado. E sem contar, pessoal, que, assim, sejamos sinceros, o Jobs tá com uma cara tão enigmática e ao mesmo tempo tão convidativa, né, no sentido de eu estou te desafiando, que é uma coisa bem Jobs, uma coisa bem Apple também. E até aqui do outro lado, uma outra foto do Jobs. Tem outra coisa bacana para lembrar também. Eu vou lembrando das coisas, eu vou acrescentando, e como esse aqui é um espaço de troca, de aprendizado, eu tenho certeza que vocês não vão achar isso ruim. Mas é que o Jobs, ele ele era tão aficionado com questão de detalhes que ele morou, já tendo dinheiro, eu estou falando do Jobs com muita grana, que ele morou numa casa com quase zero mobília por muito tempo porque ele não conseguia chegar na, na, num termo de como seria a mobília da casa, porque ele não achava os móveis que conversavam com ele, que comunicassem ali o que ele queria que de fato comunicasse, porque na cabeça dele os móveis eram sim obras de arte e eles deviam expressar isso. Então ele demorou bastante, até para construir um iate que ele resolve reformar, resolve fazer uma série de coisas. Ele, assim, muito detalhista. As sedes da Apple, depois sugiro para vocês, deem uma pesquisadinha, sedes da Apple. Se tudo der certo, eu coloco aqui no vídeo, vocês vão ver. Tem o dedo dele, então ele queria que fosse com materiais específicos, e esses materiais eram caríssimos e foram trazidos de lugares diferentes. Então, assim, uma coisa meio faraônica também. O Jobs tinha isso, sabe? Esse apego ao detalhe, e são coisas grandes, coisas suntuosas. Mas, enfim, foi isso que ele fez com a Apple, foi isso que ele fez com a Pixar também, que ele passou por lá. Ele passa pela Disney também. Inclusive foi por conta ali das mãos do Jobs, não, às vezes não diretamente, mas às vezes indiretamente, que algumas fagulhas iam saindo, algumas centelhas de criatividade, e de repente você tem ali ele comprando a história do Toy Story, para quem conhece o filme, então, no sentido de ele comprar, de entrar naquela vibe ali e dar espaço para a equipe criativa. Se tinha uma coisa que o Jobs valorizava muito, era a equipe criativa dele, as pessoas que trabalhavam nos projetos dele. E também
Uma outra ferramenta que o Jobs utilizava, essa eu já não considero que faça sentido, que era estimular a competição entre pessoas que ele identificavam que eram pessoas com QI acima da média. Então ele estimulava essa competição, porque na cabeça dele, quanto mais elas competissem, mais ele conseguiria extrair o melhor dessas pessoas. Isso para mim não faz sentido, mas ele utilizou e aparentemente no contexto ali que ele precisava deu resultado. Como eu já falei, indico a leitura desse livro, super compensa. Como vocês podem ver aqui, eu assim devorei esse livro, fiz várias anotações. Às vezes eu volto para ele, pego uma passagem, tem até aqui, ó. Acabei de achar uma para vocês verem que tem coisa mais interessante, ó. O design do novo ditava a engenharia, não o inverso. Então, assim, isso aqui é bacana, porque para a questão do desenvolvimento de um produto, sendo bem assim, passando bem por cima, desenvolvimento de um produto, você tem ali a questão do design, que é a parte que o cliente vai ver e tudo mais, e você tem a parte de engenharia, que é a lógica do negócio que vai fazer ele funcionar. Então você tem a parte funcional, você tem a parte estética. E o Jobs, às vezes, inclusive, ele deixava, e na maioria das vezes ele deixava que a parte estética tivesse peso, um peso acima da parte de engenharia. Então, por exemplo, às vezes os engenheiros diziam, Jobs, não tem como colocar desse jeito que você falou. Eu falei, se vira, modifiquem a engenharia, porque o design vai ser esse. E é um movimento que não costumava acontecer dessa forma, era o contrário. Então era o design que se adequava à engenharia naquele contexto, mas o Jobs falou, não vai ser assim. E é isso, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Foi feita com muito amor, com muito carinho, compartilhando coisas que eu adoro, que é ler, compartilhar conhecimento, conhecer coisas novas e com certeza, terminando a leitura desse livro, é uma outra perspectiva do Steve Jobs. Continuo achando algumas coisas meio esquisitas que ele fez, mas devo dizer que respeito muito esse cara, inclusive me inspiro nele em alguns aspectos, principalmente na dimensão do apego ao detalhe, a sofisticação e a simplicidade que denota, como eu já falei, e como Jobs muito gritava, simplificação, né? Sofisticação é a simplicidade ali no seu máximo. E é isso. Muito, muito, muito obrigado.